Ei, amadas, boa tarde, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Amada, trouxe aqui para nós um devocional hoje. Irmãs, é sobre Apocalipse 11, aqui do Apocalipse 11, do 3 até o 13. Irmãs, que fala o seguinte, duas testemunhas, né, que Deus mandou para a terra durante a tribulação. Amém? O tema da minha mensagem de hoje é: você é testemunha de Deus? Reflexão para nós, tá, amadas? Que nós possamos refletir nessa hora em nome de Jesus. Amadas, então Deus mandou essas duas testemunhas, né? Porque mandou ali esses 2 anos durante a grande tribulação. Para quê que Deus mandou? Para profetizar, né? E proclamar a verdade ali, né? Chamando os povos ali ao arrependimento. Eles vieram para anunciar o juízo divino. Amém? Então ali era um momento de intensa perseguição, né? Deus deu poder para eles fechar o céu, ferir a terra com pragas também ali durante 3 anos e meio. E Deus, né, ao final disso aí tudo, depois que eles também foram mortos, tá, irmãs? Deus foi e os ressuscitou. E aquilo ali causou um grande temor no povo. Causou não, tá, irmã? Causará, que isso aqui é uma revelação de João, é para o futuro ainda, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 11:3 diz assim, ó: e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestida de pano de saco. A palavra fala que elas estarão vestidas de panos de saco. Então, irmã, serão 2 testemunhas que pregarão a palavra do Senhor nos últimos dias ali, antes de Jesus voltar. Serão 3 anos e meio. E não é qualquer pessoa não, tá, irmãs? É 2 testemunhas de Deus. Por isso a pergunta inicial ali: você é testemunha de Deus? Amém? Vamos ficar atenta a isso aí. Irmãs, para dar uma embasada nisso aqui também, eu trouxe Zacarias 4, do 11 ao 14, que diz assim: respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto a 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Irmãs, Zacarias aqui estava fazendo perguntas ao anjo, porque ele não estava entendendo aquela visão. E vocês podem imaginar que é uma visão que ainda vai acontecer ainda. E foi uma visão que, reforçando a de Zacarias, o apóstolo João teve ali quando ele estava na ilha de Patmos. Amém? Então, irmãs, o anjo foi e falou assim: o que quer dizer, né, esses 2 homens ali, essa visão dos castiçais, aliás, né, e das oliveiras? E aí o anjo falou com ele: os 2 homens que foram escolhidos para servi-los naquele grande dia. E ali e aqui, irmãs, ainda existe um mistério, porque Deus, ele não fala quem que é ou quem que será esses homens. Deus não revelou aqui, tá bom? E tem algumas especulações, tá, irmãs? Aqui, quem que pode ser? Tem umas especulações teológicas aqui. Que pode ser Elias e Moisés, por quê? Porque simboliza, né? Elias e Moisés simboliza a lei e os profetas. Porque também Elias, ali em 1 Reis 17, ele ordenou que não chovesse durante 3 anos e meio. Então ali vão se criando aí narrativas que podem ser, ninguém sabe. A palavra não diz, são só especulações, como eu falei. Dizem também que pode ser Elias e Enoque. Por quê? Porque Elias, tanto Elias como Enoque, eles ainda não passaram pela morte. Quando Deus chamou, eles foram transladados, eles foram levados por Deus. Não passaram pela morte. Amém? E a palavra do Senhor fala em Hebreus 9:27 que é dado ao homem morrer apenas uma vez. Amém? Então, irmãos, e tem a terceira vertente aí que a gente imagina, que Deus, ele pode levantar pessoas
não tem nome, ainda não tem nome quem são, mas Deus, ele pode levantar testemunhas quem ele quiser, irmãs. E essa testemunha, você já pensou se ela fosse, uma delas fosse você? Você já pensou? Vai dar um glória a Deus aí? Um amém? Posso ouvir? Um glória a Deus? Irmã, você já pensou se Deus te escolhesse para ser uma dessas testemunhas? Amém? Por quê? Porque Deus, ele escolhe quem ele quer, irmã. Ainda mais que não tem nome ali ainda de ninguém. Amém? Irmãs, vamos dar continuidade aqui. Porque nós necessitamos ficar atentos, porque essas testemunhas, ela pode ser nós, pode ser eu ou pode ser você. E Deus, se Ele quiser, Ele pode transformar a nossa vida, Ele pode transformar essa nossa realidade hoje nessa missão. Se Deus quiser, Ele pode. Amém? Então, irmãos, essas duas testemunhas aqui, ela representa a igreja do Senhor que tem a obrigação de proclamar a palavra de Deus. Só essas duas testemunhas? Não, senhora. Você também tem essa obrigação, irmã. É isso mesmo, a palavra é obrigação. Nós temos essa obrigação perante o Senhor, porque nós somos filhos dele, nós somos servos do Senhor. Então, sim, nós temos essa obrigação de proclamar o nome de Deus. Irmã falou aqui também pano de saco. Falou que elas estarão, né, vestidas de pano de saco, simbolizando ali o lamento, o quebrantamento, arrependimento sincero, humilhação, submissão a Deus, irmãs. Dando continuidade aqui em Apocalipse 11, no verso 4, fala assim, ó, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. As oliveiras, irmãs, simbolizam o óleo, que é o poder do Espírito Santo. Os castiçais simbolizam a luz em meio às trevas para iluminar o mundo através da palavra, que é Jesus Cristo. Amém, é isso mesmo, irmã. E vamos ler também aqui Apocalipse 11, no verso 5, que diz assim: e se alguém lhes quiser fazer algum mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer algum mal, importa que seja morto. Irmãs, a palavra está falando aqui que durante 3 anos e meio que essas testemunhas estiverem na terra, ninguém fará mal para eles. Ninguém, porque Deus não vai permitir. Por quê? Porque importa que seja cumprido através dessas duas testemunhas o propósito que Deus tem ali. Amém, irmãs? Falou aqui também que sairá fogo da boca deles. Irmãs, vamos ficar atentas, porque o livro de Apocalipse, ele não é literal, tá bom? Não é literal, não é o que literalmente vai acontecer, né? Então, assim, fogo sairá da boca dele, mas que fogo é esse, irmãs? Será o poder da palavra de Deus. Irmãs, deixa eu fazer uma pergunta. Tem fogo queimando aí dentro de você? Ardendo aí dentro de você pela palavra de Deus? Irmãs, em nome de Jesus, eu espero que sim. Eu espero que a palavra do Senhor esteja queimando dentro de você. Sabe por quê, irmãs? Porque esse poder de sair fogo da boca não é somente das testemunhas, não. Nós também temos esse poder. Nós também temos o poder. Por quê? Porque nós temos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é fogo. Amém, irmã? Glória a Deus. Irmã, você sabe por quê? Porque às vezes você pode vir e falar assim, Carla, mas eu tô passando uns momentos assim meio esquisitos, tô cheio de dificuldades, parece que Deus ele não tem me ouvido, e parece que o mal está vencendo na minha vida. Mas, irmãs, fique firme, se consagre, jejue, ore. Ô irmã, permaneça em nome de Jesus. Sabe por quê? Esse tipo de dificuldade não é só você que passa, nós também passamos. Mas, irmã, permaneça em oração, jejue, se consagre ao Senhor, em nome de Jesus. Em Apocalipse 11, no verso 6, diz assim, ó, esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Sim, irmãs, quantas vezes quiserem. Então aqui Deus dará poder para as testemunhas, né?
Por isso que os teólogos, né, eles sugerem aí a questão de que seja Elias e Moisés, porque Elias fechou o céu por 3 anos e meio, né? Eles estarão na terra também por 3 anos e meio. E Moisés transformou a água em sangue lá em Êxodo, né? Por isso que eles sugerem, né, parafraseando, mas os segredos do Senhor na sua totalidade, irmã, não ficou para ninguém. Amém? Irmã, Apocalipse 11, do 7 ao 10, diz assim, ó: E quando acabarem o seu testemunho, a besta sobe do abismo e lhes fará guerra e os vencerá. E os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Irmã, então o que está falando aqui, né? Está falando que no tempo determinado por Deus, Ele vai permitir que essas 2 testemunhas sejam mortas, mas, irmã, é para a glória de Deus. Amém? Deus também, irmã, só vai permitir isso depois que as 2 testemunhas cumprirem o propósito de Deus ali para aqueles 3 anos e meio. Amém? E a palavra também fala, né, do espírito do anticristo que estará fisicamente no meio de nós, e a besta ela sobe do abismo. Irmãs, o espírito do anticristo estará fisicamente, isso se não já tiver, né, irmãs, arquitetando o que ele tem que arquitetar, porque a palavra fala, né, aqui sobre isso também. E a besta, irmã, será um líder civil, e o falso profeta será o sistema religioso. Irmãs, voltando aqui, a palavra fala que eles ficaram mortos ali, expostos em praça pública em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque a palavra fala que é onde o nosso Senhor foi crucificado. E o nosso Senhor Jesus foi crucificado lá em Jerusalém. Então eles ficarão ali na praça, né? E ali mortos em praça pública, irmã, simboliza ali um desprezo. Olha para você ver, corpos jogados ali na praça pública. Irmãos, quantas vezes, né? Se você for analisar agora esse cenário dessas 2 testemunhas de Deus que estavam fazendo milagres, maravilhas, prodígios, e de repente elas estão mortas ali, jogadas, simbolizando desprezo por 3 dias e meio. Aí parece que o mal venceu, né, irmã? Aí você fala assim, meu Deus, o céu está de bronze. Deus não está me ouvindo. Parece, né, irmã, que a nossa oração não passa ali do teto. Ô, irmãs, outras pessoas vêm e começam a criticar, perguntando, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? E parece ali que a gente está no fundo do poço. Mas, irmãs, continuo dizendo para você, não é hora de desistir. Porque Deus, Ele tem tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Para o Senhor. E parece que é o fim, mas não é o fim. Não é o fim. E, irmãs, a palavra do Senhor fala aqui que todos verão essa cena das 2 testemunhas ali caídas no chão. Irmãs, o apóstolo João, imagina aí o apóstolo João ter nessa revelação que quando essas 2 testemunhas estiverem ali, todos os povos verão, povos, línguas, nações, todo mundo verá. Irmãs, hoje para nós é muito fácil você imaginar isso. Por quê? Porque nós temos diante de nós meios digitais, redes sociais. Mas e na época do contexto do apóstolo João? Como que ele sequer iria imaginar isso? Ô, irmãs, eu fico assim apaixonada com o nosso Deus. Pela presciência dele, do que hoje é um contexto, é uma realidade, mas daqui a 1000 anos, 2000 anos, como é o caso agora, o Senhor já sabe como a ciência estaria, a que nível estaria, irmãs. Não tem nada que foge do olhar do nosso precioso Deus, não tem nada que foge, nada.
Nada. E miserável homem que é pensar que as coisas nesse mundo acontecem sem a permissão de Deus, acontecem, Deus não está sabendo, não está ouvindo, Deus está ouvindo tudo, e na hora certa, no momento certo, as coisas acontecerão de acordo com o que o Senhor deseja para mim e para você. Amém? Você pode dizer um amém aí, irmã, em nome de Jesus? Irmãs, e a palavra fala também que o mundo ali, ele ficou feliz, que o mundo comemorou, né? Deram presente uns para os outros pela morte das testemunhas, porque as testemunhas, elas hão de atormentar os povos ali por causa do evangelho. Por causa do evangelho. Irmãs, eu fico pensando, sabe, os povos, essas duas testemunhas, elas hão de atormentar. Todos ali vão falar, eles falarão, né? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E hoje, irmã, para nós, eu levo isso aí como que nós também devemos trazer essa mensagem de arrependimento para as pessoas. Arrependam-se, arrependam-se. É chegada ao tempo, arrependam-se. Jesus, ele está às portas, ele está batendo. Tá? Irmã, desperta tu que dorme. Desperta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã, quando você for levar a palavra para alguém, que seja quem ainda não ouviu falar do nosso Senhor Jesus, ou que seja aquela irmã que se diz desviada, vai fazer cara feia às vezes, porque geralmente quem está nessa situação não quer ouvir não, irmã, a palavra do Senhor não, principalmente palavras de arrependimento. Você sabe por quê? Porque ela vai falar assim, eu já conheço essa palavra, eu já sei já. Mas uma coisa é saber e outra coisa é viver Jesus em nossas vidas. Esse que é o grande diferencial. Esse que é o grande diferencial. Mas, irmãs, mesmo que ela faça cara feia, continue. Continue falando, sabe por quê? Porque um dia, lá, quando Deus estiver diante de você, Ele vai falar para você, teve aquela irmã que ele não falou nada para ela. Então, assim, que você não seja essa, né? Que Deus te cobre isso. Pelo contrário, o Senhor fala, não, você pode ir porque passa. Porque você levou o meu nome. Você proclamou a mensagem da cruz, a mensagem de arrependimento, porque Jesus, ele estava voltando e você proclamou a palavra. Que você seja uma dessas em nome de Jesus. Amém? Irmãs, para concluir, em nome de Jesus aqui, Apocalipse do 11 até o 13 diz assim, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, sobe aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto ficaram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Irmãs, olha aqui, o mundo, né? Ali, o mundo adora enterrar tudo, né? Enterrar nossa felicidade, nossas alegrias, nossos talentos. Tentar enterrar até Jesus, né, irmãs? Mas, olha aqui. O céu, ele pode estar de bronze em um certo período. Mas vai chegar uma hora que o Senhor, ele vem e fala, não, agora é hora da redenção. Irmãs, 3 dias e meio. Aí pronto, foi o dia de entrar nele ali o sopro de vida. Deus mandou o sopro de vida neles ali. Irmão, o mundo pode tentar nos calar, mas o Espírito que habita em nós, esse com certeza é maior. Glória a Deus. E irmãs, eles se puseram de pé, eles ficarão de pé. E será, irmã, ali um arrebatamento público, quando eles sobem ali com em cima da nuvem que a palavra fala. Será um arrebatamento público, onde todos verão e a partir daí temerão.
E o que a gente tira de lição com isso, né? Que isso aí é um prenúncio do arrebatamento de Jesus Cristo, quando Jesus vier buscar a sua noiva, quando Jesus vier buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Irmãs, e a palavra também fala que houve terremoto, né? Que apresentou ali, que teve um abalo muito grande. Irmãs, a gente sabe, né? Que depois do terremoto vem ali um juízo. Irmã, eu fiquei pensando, né, sobre esse terremoto que veio ali, depois que essas duas testemunhas ali, elas subiram ao céu. E eu lembrei de Jesus ali no Gólgota, quando ele se entregou. Irmã, também fala em terremoto, que houve ali um negócio fenomenal. Um negócio ali bem grande. Então, irmãs, quando você lê a palavra do Senhor, você pode observar que tudo tá ligado, irmã. Tudo tá ali assim, amarradinho. Tudo mostra que Jesus, ele está em todos os cantos da palavra do Senhor ali na Bíblia. Olha só para você ver. Ali tá falando, né, do terremoto e é relacionado também a Jesus. Amém, irmã? Para finalizar, irmã, Deus, ele espera que você leve a palavra de vida, leve a palavra da cruz, leve a palavra de arrependimento para os outros. Em nome de Jesus. Que você seja uma dessas, que você seja essa preciosa do Senhor, que não vai simplesmente ficar calada, mas sim levar a palavra do Senhor para aqueles que necessitam. Irmãs, tem muita gente que precisa ouvir essa palavra de vida. E outra coisa importante, interessante, você fala assim, Carla, mas eu não pregar a palavra, eu não gosto de pregar a palavra não, eu sou muito tímida, Irmã, você pode dar o seu testemunho de vida. Você pode dar o seu testemunho através das suas ações, do seu fruto. Porque o seu testemunho de vida, você está levando a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque você carrega o nome de Jesus, irmãs. Você carrega. Você é serva do Senhor. Você carrega. Como que você carrega? Através do seu falar. Através do seu andar. Através das suas ações. Então, que nós possamos levar o nome do Senhor Jesus através das nossas atitudes. Através das nossas atitudes. Em algum dado momento, às vezes você não gosta de se expor diante de uma rede social. Mas você pode muito bem, né, irmãs? Evangelizá-la individualmente na rua. Quantos lugares a gente pode evangelizar? Quantos lugares? Não tenha vergonha, irmã. Não tenha vergonha. O que importa é que o nome do Senhor ele seja proclamado, em nome de Jesus. Então que nosso Senhor Jesus Cristo nessa hora possa abençoar você, a sua família, a sua casa, e que todos da sua família servirão também ao Senhor, porque a palavra fala isso, e eu profetizo isso na sua vida, eu profetizo isso na sua casa, em nome de Jesus. Amém, irmã? Nós estamos hoje ainda, né, no mês de março de 2026, e que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, possa abençoar os seus, possa abençoar a igreja onde você congrega, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E onde você colocar os seus pés, a planta dos seus pés, abençoado será. Em nome de Jesus. Amém, irmã? Deus abençoe a sua vida e até mais.